Quando a turma que estava organizando o retiro trouxe o tema servindo a própria geração, eu pensei que existem requisitos para me tornar apto para servir a minha geração. Eu não posso servir a minha geração de qualquer jeito. Eu preciso me tornar apto para isso. Me veio à mente também o que eu tinha ministrado em um retiro no final do ano passado, em Miguel Calmon, sobre a questão de reedificação de muros. E eu pensei que a primeira coisa que nós precisamos fazer para nos tornar aptos para servir a nossa geração é reedificar os muros caídos em nossa vida. Vamos ver o que é que diz lá em Neemias 1, 3 e 4? Eu vou ler, depois eu vou mandar para vocês aqui também esse material. Tem todos os textos já impressos, tá? Então, assim, eu quero que vocês se preocupem em anotar aquilo que Deus falar ao coração de vocês. Tá? Coisas pontuais que Deus falou para você, que é importante que você anote para que você não perca aquilo que Deus comunicou ao teu coração. Neemias 1, 3 e 4 diz: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Em Neemias 2:20, o profeta diz: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Pensando no tema do retiro, queridos, me chama atenção algumas coisas que eu gostaria de destacar hoje, iniciando o nosso tempo aqui juntos. Esse tema de servir a própria geração é um tema muito sugestivo, porque nos faz refletir sobre a nossa vida. Nos faz refletir sobre um todo da nossa vida. E nos faz nos questionarmos pessoalmente: como está a minha vida? Como é que eu tenho lidado com a avalanche de coisas do mundo que estão livremente adentrando na igreja do Senhor? Gente, a gente está vivendo o que a palavra fala: ao multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O mundo tem entrado na igreja de uma forma terrível. Coisas que antigamente eram para nós escândalo, hoje viraram coisas normais. Como é que estão os meus muros que me cercam e me protegem?
E quando a gente fala dessa palavra muro, a gente lembra logo de quê? Eu estou cercado por um muro imenso. O que é que eu estou falando? Proteção. Primeira coisa que me vem é, eu estou cercado, estou dentro de um lugar seguro. O profeta Neemias fez uma referência de como estavam os seus sentimentos com relação aos muros derribados de Jerusalém. Neemias diz, assentei-me e chorei por alguns dias. O coração do profeta, ao ver os muros derribados de Jerusalém, foi de desespero, de tristeza, de angústia, de choro, de lamento. Eu creio que nós estamos hoje aqui, não é buscando um tema retórico, um tema bonito, um tema altruísta. Servir a minha geração, ó que lindo, né? Servir a minha geração. A teoria, amados, é maravilhosa. Mas para que a teoria possa se transformar em prática, demandará de mim atitudes, escolhas, decisões que definirão se estou ou não qualificados para ser usado por Deus no meio da minha geração. E a maneira como eu olho a minha própria vida define muita coisa. Se eu me olho e me acomodo com o que eu estou vendo, isso é muito preocupante, irmãos. Porque se eu me acomodo com o que eu estou vendo, eu não vou me preocupar em me esforçar em mudar a minha vida. A palavra diz, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a reação do profeta, quando olhou os muros caídos de Jerusalém, ele ficou extremamente triste com a situação que se encontrava a sua cidade natal. Nós nos pomos aqui, irmãos, simbolicamente como uma Jerusalém. Nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, sejam pessoal, familiar, casamento, profissional, é como um conjunto. Todas essas áreas estão contidas no conjunto nossas vidas. Quem gosta de matemática, não é minha casa, minha vida, é conjunto nossas vidas. As nossas vidas têm dentro dela várias áreas que a gente pode dizer que são muros, compartimentos de um muro. E a gente precisa ter a clareza, precisa ter o discernimento de ver como é que estão esses muros em nossas vidas. Uma outra coisa que me chama a atenção da reação do profeta é que o profeta, ele se assentou e diz a palavra que ele chorou por alguns dias. Mas a palavra também fala, em seguida, que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele não ficou abatido e vendido por um sentimento de tristeza, de desespero, porque os muros de Jerusalém estavam derribados. Ele tomou uma atitude pessoal. Ele foi ao Senhor e ele jejuou ao Senhor e ele orou perante o Deus dos céus.
O profeta buscou socorro naquele que poderia mudar toda aquela situação. E eu quero dizer que Deus pode mudar toda e qualquer situação na tua vida, na minha vida. Tem alguma coisa que está errada? Deus pode mudar. Tem alguma coisa que está fora de lugar? Deus pode mudar. Meus irmãos, mais à frente, o profeta diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Havia uma certeza no coração de Neemias. Havia uma confiança inabalável. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Senhor não confia na força do teu braço. Nem você pode confiar. Irmãos, nós não podemos confiar na força do nosso braço. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. É o desejo dele, irmãos. Você quer servir a tua geração? Tenha uma visão crítica, realista, sem autopiedade de como está a tua vida. Vejam os muros caídos e busquem do Deus do céu o bom êxito para reconstruir esses muros. Uma segunda coisa que eu preciso ter em mim, para que eu possa me tornar apto a servir a minha própria geração, é ter uma disposição mental aprovada. Uma disposição mental aprovada é uma disposição mental rendida ao Senhor. Mais adiante, ele diz: nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Veja só, Deus levou o profeta a ver os muros caídos de Jerusalém. Houve desespero. Ele foi e jejuou diante do Senhor. Ele buscou o Senhor em oração. Mas ele depois viu uma atitude proativa do povo e diz: nós nos disporemos e reedificaremos. Isso fala de uma disposição pessoal. E eu queria te dizer, meu irmão, que Deus não fará nada que nós não desejemos. Essa palavra aqui remete a uma coisa chamada decisão. Essa palavra aqui remete a uma coisa chamada escolha, definição. Nós nos disporemos e reedificaremos. Ele está dizendo aqui de uma disposição mental, de uma disposição pessoal, de ser proativo. No momento em que eu identifico muros caídos na minha vida, eu vou me dispor a fazer a vontade de Deus, a me derramar diante do Senhor, a buscar Senhor em oração, a jejuar, para que os muros caídos na minha vida sejam reedificados. Olha que fantástico, irmãos. Deus não te usará para servir a tua geração, se Ele não vê em você uma sincera disposição. É por isso que eu disse, esse tema desse retiro não pode ser um tema retórico, um tema de palavras bonitas, que demonstre um falso altruísmo. Mas eu preciso que isso se torne uma realidade em mim. Eu sou extremamente impactado, irmãos, pelo Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7.
Em Mateus 7:29, Mateus relata que a multidão se maravilhava do ensino de Jesus, porque ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Jesus era assim, primeiro ele ensinava, primeiro ele vivia. Ensinava não, primeiro ele vivia. Ele praticava, depois ele ensinava. E as pessoas confrontavam o ensino dele com aquilo que ele praticava na sua vida. E eles não tinham o que dizer. Eles se maravilhavam do ensino de Jesus. Os escribas e fariseus, também conhecidos como doutores da lei, conheciam a lei de cabo a rabo. De trás para frente e de frente para trás. Mas Jesus chamou eles de fariseus hipócritas. Doutores da lei hipócritas. Porque sabiam tudo, mas não praticavam. Vocês sabiam que a mão do Senhor pesará sobre aqueles que têm o conhecimento da verdade e não praticam a verdade? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que muito diferente de nós, Deus não olha a aparência. Deus não está olhando aqui quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é mais forte, quem é mais fraco. Deus não olha a aparência. O Senhor, ele já havia esgotado sua paciência com Saul e havia falado ao profeta que fosse a Jessé e sacrificasse. E ele, o Senhor, iria mostrar a quem ele iria ungir. O povo já tinha pisado na bola. Desprezaram os juízes. E a palavra de Deus fala que quando os juízes, eles estavam ali à frente do povo, era Deus que estava ali à frente do povo. E o povo disse, não, nós não queremos o juiz, agora nós queremos um rei. Aí Deus diz, tu quer um rei? Então tome. Está lá Saul. O filho de Saul foi consultar um vidente. E o Senhor já estava com a sua paciência completamente esgotada. E em 1 Samuel 16, de 4 a 7, diz assim, fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Os anciãos da cidade tremeram na base quando viram o profeta entrando. É de paz a tua vinda? E respondeu Samuel, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles viu Eliabe. Eliabe devia ser um caba bonito, forte, né? Alto, né? E ele diz assim, e viu Eliabe e disse consigo, isso foi o profeta, viu? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus disse o quê? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Irmãos, não adianta eu aparentar ser o que eu não sou. Eu posso aparentar uma vida de santidade quando eu estou no meio dos meus irmãos, mas quando eu entro na minha casa eu me transformo naquilo que eu realmente sou. Deus quer uma atitude linear nossa, equilibrada, de constância. Quer que a gente seja, no meio dos irmãos, aquilo que somos dentro da nossa casa. Onde é o lugar que a gente se sente mais à vontade para a gente ser quem a gente realmente é? Em casa. É em casa.
Em casa eu tiro minhas máscaras. E sou aquilo que eu sou. Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos com olhar de condescendência. Você sabe o que é condescendência? Você sabe o que é alguém ser condescendente? É ser permissivo. Eu olho erros, pecados da minha vida e sou condescendente com esse pecado. Eu fecho os olhos, eu faço vista grossa. Não adianta a gente ter uma super imagem nossa mesmo. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Um dos requisitos que precisamos ter para sermos usados pelo Senhor é termos uma clara visão de nós mesmos. Mário, desde que eu passei a congregar com esta parte do corpo de Cristo em 1991, eu ouço Mário me dizer: eu sou inseguro, eu sou desconfiado e eu sou desesperado. Aí eu disse: por que, Mário? Ele disse: eu sou inseguro porque só o inseguro consegue depender. Aquele que é muito altivo, que é muito seguro de si mesmo, não depende de Deus e não depende do seu próximo. E ele diz: eu sou desconfiado. Ele desconfiado de quê, Mário? Desconfiado de tudo que procede do meu coração. A palavra diz: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E ele diz por terceira vez: eu sou desesperado. Por que, Mário, você é desesperado? Porque de mim não procede bem algum. Ter uma clara visão de quem nós somos nos ajudará a depender de Deus, a buscar ao Senhor e a buscar aqueles que Deus colocou ao nosso lado para caminhar conosco. Por isso Deus criou juntas e ligamentos no corpo de Cristo. E a palavra diz que, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Como é? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de qual é todo o corpo, bem ajustado e ligado, segundo todas as partes, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa é a graça do corpo de Cristo. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que o muro, ele não somente significa proteção, mas o muro também significa separação. Os muros servem para delimitar quem está dentro de quem está fora. E eu quero dizer para vocês que não tem a opção de ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro já escolheu o seu lado. Já ouviram essa historinha? De quem está em cima do muro já escolheu o lado? É como aquele texto que Jesus fala: ora, melhor que fosse quente ou frio. O morno, vou vomitar da minha boca. Nós, enquanto discípulos, irmãos, temos que ter definições bem claras a respeito dessa separação.
essa palavra aqui se torna um preparativo para as demais palavras que serão compartilhadas. Há uma urgente necessidade de que essa separação em nós seja evidente. Não tem nenhum discípulo detetive aqui, né? Hein? Sabe quem é o discípulo detetive? Aquele que é discípulo, mas ninguém sabe que é. É o detetive. É o agente secreto. É o discípulo agente secreto. Ele é, mas ninguém sabe que ele é, só ele mesmo. Jesus mesmo faz referência e ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, 14 a 16. Jesus é enfático. Ele diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas Jesus diz que o mundo os odiou. Por que o mundo os odiou? Porque o mundo viam nele a diferença. Viam neles a diferença. E Jesus ainda reforça em João 15, 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se o quê? Fizerdes o que eu vos mando. Não tem negociação com Jesus, irmãos. Não tem. Vós sereis os meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Se você não vive uma vida coerente com a palavra, com o ensino de Cristo, como você pode ser amigo dele? Vocês já perceberam que muitas vezes pessoas que andam muito juntas começam a adquirir hábitos, maneira de falar, jeito de andar, de brincar um do outro. Vocês já perceberam isso? Anda muito junto. Aí diz: rapaz, esses dois aí não tem jeito não. Né? Já viram isso? Se você andar junto com Jesus, você vai adquirir características, virtudes de Jesus. A maneira como você lida com o Senhor definirá a tua vida espiritual. Se você é amigo de Jesus, se você anda com Ele, você terá a mesma reação que Ele tem com relação ao pecado. Você não vai parar diante de uma tela de computador para ver pornografia. Porque o teu Senhor, o teu melhor amigo, está do teu lado. E Ele abomina o pecado. Se Jesus é o teu amigo, você não vai querer entristecer o teu amigo. Eu não posso servir a minha geração tendo a mente do mundo. Irmãos, a gente está aqui para fazer a diferença. Como é que eu vou servir a minha geração se eu penso como essa geração? Pelo contrário, eu não vou produzir nada de bom, nem produzir influência positiva na vida dessas pessoas, se eu não estiver bem firme e bem convicto
e bem definido, com os meus muros bem fortalecidos e construídos. Vocês entendem isso, irmãos? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma terceira coisa que eu preciso estabelecer bem na minha vida, para me capacitar para servir a minha própria geração, é não me conformar com este mundo. Para mim, o apóstolo Paulo é o homem que mais se assemelhou a Cristo nessa terra. É uma opinião pessoal minha. Eu olho as posturas, o ensino, as palavras de Paulo e ele me revela Jesus. Vê com que paixão ele serviu e morreu pelo seu Senhor. O homem que disse que para ele o viver é Cristo e o morrer era lucro. Porque se ele morresse, ele iria estar com seu amado. Essa era a posição de Paulo. As convicções mentais, a disposição mental daquele homem. E ele em Romanos 12, 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, o que é um culto racional? É um culto sem fé? Um culto racional que Paulo fala aqui, é um culto que é prestado sem fé? Não. O culto racional é um culto cheio de fé, porque é o de livre e espontânea vontade. Renuncio às minhas paixões. Eu entrego o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com inteligência, não levado pela emoção. Porque tudo que eu faço levado pela emoção não tem durabilidade. É emoção. Tem muita gente que vive de retiro em retiro. Porque chega no retiro, sente a emoção. Sai do retiro e continua a mesma vida. Nada muda. Quando eu presto a Deus um culto racional, eu entendo com clareza o que Deus quer de mim. É aquela história do escravo de orelha furada. Eu já contei essa história, eu não sei se vocês lembram. O escravo de orelha furada era aquele escravo que recebia do seu senhor a carta de liberdade. E o seu senhor dizia: tome, você a partir de agora é livre. E ele disse: não, eu amo demais o meu senhor, eu não quero ser livre. Eu de livre e espontânea vontade quero ser escravo. E a lei dizia, aquele homem tinha que pôr uma argola na orelha. E todos iriam ver que ele se tornou escravo por opção, por escolha. Você é um escravo de Jesus? Por opção, por escolha, por conveniência? Qual é a tua ligação com Cristo? Qual é a tua relação de sujeição ao Senhor? Como é que funciona isso? Meu irmão, só você. Por isso que a gente precisa ter uma clareza da nossa vida com o Senhor. Só você pode dizer isso. Ninguém pode te julgar. Ninguém pode entrar no teu interior para dizer que você é isso ou você é aquilo, mas você sabe. Eu sei. Cada um aqui sabe.
A gente fala que para seguir a Cristo a gente tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Na vida de muitos isso é uma retórica. Porque seguem sendo senhor da sua própria vida, senhor da sua própria vontade, governam a si mesmo. E Paulo segue, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo, ele exorta dizendo, não vos conformeis com este mundo, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma referência ao verbo grego esquematizomai, que significa conformar-se. Tem uma palavra grega falada, chamada esquema, por isso, sisquematizomai. Esquema é forma. Você está andando no esquema desse mundo? Vamos fazer um esquema. Você está se esquematizando com esse mundo? Paulo, ele reprova de forma veemente. E ele exorta aos discípulos em Roma que não se amoldem, não tomem a forma deste mundo, não vos conformeis com este século. Como é que você vê essa bagunça que está aí? Isso te incomoda ou é normal? Não quero que ninguém responda não, responda para si mesmo. Diz assim, quando eu ligo uma televisão ou alguma coisa, eu fico parando para ver iniquidade? Gente, eu fico... Às vezes eu gosto de assistir alguns programas como reconstrução de casa, reforma de automóvel, os programas que tem aí que eu acho bacana. Mas às vezes, quando tem alguma coisa que fere a santidade de Deus e vai contra o ensino da palavra, eu não consigo ficar com aquele negócio ligado, eu mudo imediatamente. Me incomoda profundamente. Quando eu tomo a forma desse mundo, as coisas que acontecem nesse mundo passam a ser naturais para mim. Nós temos vivido dias verdadeiramente de trevas. As pessoas têm de forma displicente vivido a futilidade deste século. Tudo é normal, tudo é comum. Vivemos uma época em que impera um sistema iníquo e pecaminoso que sobrepõe a tudo e a todos. Eles estão fazendo derrubar de goela abaixo o mundo dentro de nós. A gente vive em um mundo corrompido pelas trevas, cujo senhor é Satanás. Se você se conforma com esse mundo, com certeza o seu senhor não é Jesus. Satanás mesmo usou esse argumento ao tentar Jesus no deserto. Lucas 4, 6 e 7, ele disse, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Satanás falou isso para Jesus. Eu te dou as glórias dos reinos da terra, porque a mim me foi dada. Quem é o Senhor desse mundo? Quem é? Satanás. Paulo,
Em 2 Coríntios 4, 3 e 4, ele fala a respeito disso, alertando, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando você vai lá para Romanos 1, se você pegar todo o capítulo de Romanos, ele é uma grave advertência a respeito das coisas que estão acontecendo hoje. Ele diz, a partir do 8, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Veja, irmãos, que primeiro há uma atitude pessoal. Porque por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Aí vem uma reação de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Lembra que eu falei que uma das coisas que precisamos ter é uma disposição mental aprovada? É diferente. Uma disposição mental aprovada é uma disposição realmente que tem a motivação de agradar a Deus, que eu olho para mim mesmo e sei quem eu sou. Eu consigo me ver como Mário descreveu, inseguro, desconfiado e desesperado. E ele fala, para praticarem coisas inconvenientes. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. Você sabe o que é uma pessoa soberba? É a pessoa que se acha. Paulo fala, não penseis de si mesmo além do que convém, antes penseis com moderação. Paulo já ensinava a respeito dos soberbos e do se achar. Presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, ele está falando aqui que as pessoas faziam conscientemente. Conscientemente. Vamos lá para Hebreus 10, 26. Essa não está aqui não, no script, mas eu lembrei agora. Hebreus 10, 26 diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, o que é viver deliberadamente em pecado, irmãos? Vocês sabem o que é? Hein? O que é fazer algo deliberadamente? É fazer algo conscientemente. Faz porque quer. E aqui Hebreus diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Todo mundo aqui é batizado?
É? É, todo mundo batizado, então. Joia. Não? Não. Mas, levanta a mão quem é batizado. É a grande maioria. Beleza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês receberam o conhecimento da verdade. Receberam? Porque se vocês são batizados, vocês receberam. Está dizendo aqui, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Irmãos, eu quero dizer que viver deliberadamente no pecado não é pecar. O pecado na vida do discípulo é um acidente de percurso. Viver deliberadamente no pecado é ter a mente cauterizada e viver pecando porque quer. Porque o arrependimento, a gente aprendeu que é metanoia, mudança de mente, mudança de governo. Eu passo a depender de Deus, abro mão do governo da minha própria vida sobre mim mesmo. E aqui o escritor de Hebreus diz, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu peco, aí digo que me arrependo, e peco, e digo que me arrependo, e peco, e digo que me arrependo, e peco. Que arrependimento é esse, irmãos? E eu estou falando de pecados reiterados na mesma coisa. A gente está aqui nesse mundo, a gente está sujeito ao pecado. Mas não somos escravos do pecado. A palavra fala, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que as confessa e confessar, irmãos, é diferente de contar. Tem gente lidando com o pecado, contando o seu pecado, e não confessando o seu pecado. Porque a confissão vem acompanhada de arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude. Vocês entendem isso, irmãos? Nós devemos, como discípulo de Cristo, rejeitar tudo que se ponha contrário a Deus e os seus princípios. Ao mesmo tempo que Paulo recomenda veementemente que não nos conformemos a este século, ele nos anima, ele nos exorta, ele nos direciona a que nos transformemos pela renovação da nossa mente. O mundo não pode ser normal para mim. O modismo do mundo não pode ser normal para mim. Vocês já escutaram essa expressão? Ah, isso não tem nada a ver. Já? A gente está falando de uma coisa que é um pecado, ou que é uma aparência do mal. Isso não tem nada a ver. Ou, você não está entendendo nada. Ou, esta é a minha fé. Já ouviram esse negócio? Esta é a minha fé? E eu quero dizer para vocês, irmãos, que não existe espaço para a minha fé. Existe uma fé comum. Se eu não comungo dessa fé comum, meu lugar, com certeza não é aqui.
Eu tenho que ser honesto e coerente comigo mesmo para ir viver em um lugar que aceite a minha fé. A palavra fala uma só fé, um só batismo, um só Deus. Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Depois em Filipenses 1:27-30, Paulo fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, vamos prestar atenção aqui. O que é que as pessoas ouvem falar de você? Que você está firme, em um só espírito, como uma só alma com os teus irmãos, lutando juntos com os teus irmãos pela fé evangélica, a fé que vocês receberam. E ele segue: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não posso estar apto para servir a minha geração se eu não tenho disposição de sofrer. Lembrem, servir a própria geração não é uma palavra, uma frase bonita, impactante. É uma frase que deve produzir consciência clara daquilo que eu preciso ter e ser. Para que eu possa me tornar apto para servir a essa geração perdida. Não há espaço entre nós para expressões como essa é a minha fé, porque nós temos uma só fé. O problema é que a igreja hoje, queridos, escancarou as portas, abriu de forma generalizada as suas portas para o mundo. As vestimentas dos rapazes e das moças, muitas vezes em muitas congregações, em nada diferem das vestimentas que os rapazes e moças do mundo usam. Circulou no grupo do presbitério um vídeo de uma irmã falando sobre moda. Não só sobre moda, mas sobre a agenda de Satanás para influenciar e banalizar o vestir-se com decência. Esse vídeo diz: eu não uso cropped. Já ouviram esse vídeo? Eu não uso cropped. Procura lá depois, vai lá depois das 10. Pega lá, 10:30. Não, bota assim 10, libera para as 10. Depois das 10, pega lá, ó. Eu não uso cropped. E ela fala da agenda de Satanás para enganar, para induzir as pessoas. A moda dúbia, a moda unissex, a moda de que ninguém consegue distinguir quem é homem e quem é mulher. A agenda de Satanás para tornar coisas abomináveis a Deus comuns. E a igreja tem recebido isso. Romanos 1:32 diz Paulo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.
Em que medida, irmãos, as coisas do mundo têm se afigurado como normal para mim? Tem quanto tempo já aí? Alguém está marcando? Vixe, eu vou correr. Porque a gente vai falando, vai surgindo outras coisas. Eu sou um desses que fala não tem nada a ver? Quando eu sou confrontado com alguma prática que diverge do padrão de Deus? Como posso estar apto para servir a minha própria geração se eu não tenho bem definido em minha vida os marcos que os meus pais colocaram? Se eu não tenho bem definido em minha vida os princípios de fé e de prática que tenho que viver todos os dias? E aí vem a pergunta mais uma vez: tem muros caídos em minha vida? Quais muros eu preciso reconstruir, reedificar? Porque são por esses muros caídos que o mundo entra no corpo. Se você é membro do corpo e você está com seus muros derribados, é através da sua vida que o mundo tem entrado na igreja. E por último, eu tenho muros caídos na minha vida, eu sou um membro do corpo. E se eu tenho muros caídos na minha vida, é através desses muros que o mundo está entrando no corpo, na igreja. Eu tenho que entender que eu sou responsável por isso. Porque eu não permito só o mundo entrar no corpo, mas muitos são exemplo e modelo para outros. Existem pessoas que olham para vocês e veem, não, fulano faz, então tá beleza, eu vou fazer também. E por último, eu preciso buscar me santificar. Para eu poder ser útil à minha geração, eu preciso entender o que é santificação. 1 Pedro 1, de 13 a 21. De 3 a 21, perdão. Eu não vou ler tudo. Mas diz assim, Pedro começa dizendo, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. O que é sobriedade? Sobriedade tem tudo a ver com uma coisa chamada lucidez. Estar sóbrio é estar consciente. Quando uma pessoa bebe demais, fica meio... não tem sobriedade. E ele segue no versículo 14. Como filhos da obediência... é de 13 a 21 mesmo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Irmãos, quando você foi enxertado em Cristo, você foi escondido nele, você foi revestido de Cristo, não tem mais compatibilidade com o que você vivia antes. Pedro fala aqui, tempo da vossa ignorância. E ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou. Ele não está pedindo de nós aquilo que ele não é. A santidade é um dos atributos de Deus e movido por Ele mesmo. O homem, quando foi criado para a santidade. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus está criando um homem santo, para que esse homem santo pudesse reproduzir a sua santidade em todos que fossem procriados por eles. O homem cai, mas Deus continua
com o desejo de ver esse homem santificado. Nós podemos observar vários textos das Escrituras que falam sobre santidade, eu não vou ler. Eu vou deixar aqui, está tudo aqui, eu vou mandar para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que precisamos entender que a santificação é condição para vermos ao Senhor. A santidade, ela não é opcional na vida do discípulo. E cabe a cada um de nós a responsabilidade de buscar a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu quero só ler um textinho aqui de Hebreus, porque é importante. Em Hebreus 12, de 14 a 17, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo ele herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E nós devemos cuidar, irmãos, para que não nos achemos como Esaú, não acharmos lugar de arrependimento em nós. Para finalizar, eu quero dizer que a santificação não é simplesmente não pecar. A santificação fala sobre separar-se para Deus e abrir mão, inclusive, de coisas lícitas que poderão, de alguma forma, nos afastar do Senhor. No momento não é pecado, mas os efeitos podem vir a se tornar pecado. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 22, diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Em outras palavras, fugir de toda aparência do mal. Paulo fala que na medida em que eu apresento a Deus o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, na medida em que não me conformo com este mundo e que me transformo pela renovação do meu entendimento, eu posso então, como consequência, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses são requisitos básicos, irmãos, e iniciais para me qualificar a servir a minha geração. Deus necessita de homens e mulheres que se destaquem por sua vida diferente, que se destaquem por sua vida de testemunhas vivas de Cristo. E eu quero dizer para vocês, há um preço, irmãos, mas há uma recompensa. Há uma recompensa, irmãos, mas há um preço. Que o Senhor nos encha de temor e de tremor e nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos orar um pouquinho? Vamos dar um tempinho aí para o Senhor falar com cada um aqui? Abaixar.